Amém? Hebreus 6, capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Amém? Podei vos assentar. Amém? Para mim, assim, é uma honra estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. O coração falta sair pela boca quando está se aproximando. E isso é bom, isso é sinal de temor, né? O temor é o princípio da sabedoria. Então, se as carnes não tremer e o coração não estiver explodindo de alegria, tem coisa errada, né? Então, fiquei maravilhada. Quero agradecer desde já o convite, presbítero Weber, né, pela confiança desse ministério com a minha pessoa. Quero dizer que eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Amém? Eu sou só uma missionária que se chama Isabel, mas que eu tenho vontade de falar do Senhor, né? O Senhor, Ele está procurando aqueles que se encontram disponíveis para continuar a obra dele aqui na terra. Amém? Irmãos, e assim, o Senhor, Ele é grande. E eu preparei alguns versículos para que a gente viesse meditar nessa noite, né? Deus, Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, né? Às vezes a gente se questiona com o Senhor, mas será que o Senhor tem visto o meu esforço na obra? Muitas das vezes a gente até é imaturos e falamos assim: ninguém reconhece dentro da igreja o meu trabalho, né? Fulano não vê, cicrano não vê. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele não é injusto, que você tem valor. Tudo que é feito em prol da obra do Senhor, Ele tem valor. Tudo, irmãos, tudo. Se sinta útil na casa do Senhor nesta noite. O Senhor, Ele falou muito ao meu coração através dessa palavra. Em meio ao caos, em meio mesmo à ingratidão, mas continue firme, porque o seu trabalho, ele é reconhecido através do nosso Deus vivo. Ele nos vê. Ele nos contempla, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele sonda os nossos corações. Então não se preocupe com o reconhecimento, se preocupe com Deus. Se preocupe que você vai apresentar, quando o Senhor te chamar, as obras que Ele colocou nas tuas mãos. Continue perseverando na presença do Senhor. Não se deixe abater pelas lutas, pelas calúnias, pelos levantes. Prossiga. Irmãos, essa palavra é para mim também. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu falei: Senhor, eu quero falar algo que eu viva. Porque quando a gente abre isso aqui, em cima de um púlpito, a gente realmente tem que viver essa palavra para pregar. Não adianta a gente pegar um esboço da internet, sem a direção do Senhor, e abrir aqui e falar à igreja. A internet é bom, ela nos auxilia sim, né? É uma ferramenta que pode ser sim usada. Mas primeiro a gente tem que pedir a direção do Senhor. Primeiro a gente tem que perguntar para o Senhor Jesus o que Ele quer dizer à igreja. E Ele dizia ao meu coração que Ele não é injusto, que Ele é um Deus de justiça, que Ele é um Deus que contempla. Então prossiga, obreiros da casa do Senhor. É como já foi colocado aqui nesta noite, os dias são maus. O Senhor está às portas para vir nos buscarmos. E o que nós vamos oferecer ao Senhor, né? O que nós vamos dizer? Qual tem sido a minha ocupação na casa do Senhor?
É essa pergunta que o Senhor faz à igreja. Qual tem sido a nossa ocupação na casa de Deus? Eu tenho tentado, em meio, irmãos, às minhas lutas diárias, em meio, a gente não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas todas as manhãs nós amanhecemos e falamos: Senhor, seja comigo, seja com a tua igreja, nos ajuda a prosseguir. Fala desse jeito com o Senhor toda manhã: Senhor, me ajuda a ser útil na tua casa, me ajude a ajudar o próximo. Às vezes a gente fala tanto em fazer missões, em ir para outra cidade, ir para outro país, mas nós não enxergamos que ao lado, até mesmo na nossa congregação, tem pessoas sedentas, pessoas precisando até de um sorriso, irmãos. Eu vejo isso, eu vejo isso. Às vezes um abraço faz toda a diferença. E isso é missão. Isso é a nossa função na casa do Senhor. A nossa função na casa do Senhor como obreiros não é só ficar sentados, mas é acolher as almas que passam ali pelaquela porta sem julgar. Sem julgar, com olhar de compaixão, né? Com coração como o do Senhor Jesus. Que nós venhamos pedir como obreiros da casa do Senhor: dai-nos, Senhor, um coração como o teu. Um coração disposto a obedecer ao Senhor. Não adianta a gente fazer tantos cursos. É bom os cursos? São maravilhosos. Mas não obedecer à palavra do Senhor. Não adianta, amados, não adianta que nós venhamos realmente ter um olhar de amor para com o próximo, né? E não pense que você precisa de um título para fazer a obra do Senhor, né? Não pense nisso. Eu louvo a Deus todos os dias por este ministério. Quando eu cheguei aqui, eu casei neste ministério, né? E logo, logo o Senhor nos enxergou através dos olhos do nosso pastor presidente. E tanto eu como meu esposo, nós fomos logo consagradas diáconos. E continuamos na presença do Senhor ali, prosseguindo com algumas lideranças na casa do Senhor. E o Senhor nos deu a oportunidade de, depois de muitos anos, uma nova consagração, no qual eu fui a missionária e ele a presbítero. E eu louvo a Deus. E assim a gente tem se esforçado muito para continuar honrando a casa do Senhor, irmãos. Porque é algo sério, Mesmo que você não tenha um título, mas quando você levanta as mãos para Deus e fala: eu pertenço a Deus, você tem que testificar desse Deus por onde você passa. Aqui dentro é fácil. Em meio aos caos que temos na igreja, em meio aos contratempos, ainda assim é fácil. Mas é difícil quando a gente passa pelas portas, que vem as tentações, que vem as perseguições, né? Nós tivemos aí 5 dias aí de feriado, do carnaval, né? E graças ao Senhor, eu comentava com meu esposo, que nós não saímos nem um minuto da presença do Senhor. Né? Porque a gente vê que algumas pessoas que não são alicerçadas na rocha, que não são alicerçadas, não têm uma raiz, por qualquer coisa, ele se dispersa e sai da presença do Senhor, né? E nós não. Quando a gente tem uma alicerce, tem uma raiz, nada nos desampara, nada nos distancia da presença do Senhor. Então, obreiros da casa do Senhor, membros, crianças, jovens, permaneçam, façam a obra do Senhor. E eu digo isso para mim, igreja. Quando eu falo para os irmãos, eu meditei para mim e fiz a pergunta para mim: o que eu ainda posso continuar a fazer, né? Mesmo que a gente não tenha, nesse momento não esteja na frente de nenhuma liderança, mas a liderança maior é o nosso Senhor Jesus. E é Ele que nos direciona. E é Ele que nos dá a oportunidade a cada manhã de falar dEle por onde a gente passa.
Independente, eu sei que a gente fica ansiosa em receber um título, em receber uma liderança para trabalhar na casa do Senhor. Eu sei disso. Mas em meio a isso, não se ligue tanto a isso. E trabalhe para o Senhor. Por onde você passar, fale de Jesus. Conte do que o Senhor fez na sua vida. E muito mais, igreja, Ele fará por nós. Sabe qual é o segredo? É fazer a obra. Esse é o segredo. Eu aprendi, irmãos. Eu aprendi. Muitas vezes eu questionava com o Senhor e perguntava: meu Deus, por que eu ainda não alcancei isso? Por quê? Porque não era o tempo do Senhor ainda. Tudo tem um tempo, né? Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. E eu digo, igreja, que tudo que o Senhor prometeu a vocês, Ele vai cumprir. Tudo no tempo do Senhor. E eu te digo e compartilho esse segredo para a igreja. Se vocês querem alcançar as promessas do Senhor, que Ele te prometeu, trabalhe para o Senhor. Coloque a mão no arado. Independente de título, independente de liderança, fale do amor do Senhor. Por onde você passar, mesmo que seja um testemunho simples, fale do Senhor. Fale. Não deixe para contar das grandezas do Senhor quando você receber uma casa de andar, quando você receber um carro do ano, não. É na simplicidade que Deus age. É na simplicidade que o Senhor age. É nas mínimas coisas que Ele quer ouvir a voz dEle através da tua vida. Nós somos testemunho vivo, igreja. Nós somos o verdadeiro testemunho aqui nessa terra. É muito fácil quando a gente abre a palavra do Senhor e a gente testifica de Paulo, como o pastor colocou, né? Estevão, aqui em Atos 6, aonde o presbítero leu, Atos 6, que foram 7 separados. Eu tinha também meditado nessa palavra, né? E eu fiquei maravilhada quando ele abriu. Né? Eles foram 7 separados, né? Homens justos, fiéis, prudentes. Só que neste século, neste ano de 2020, nós fazemos parte desses 7. Nós fazemos parte dessas pessoas que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. O Senhor direcionou o pastor presidente e escolheu você, escolheu a mim para levar a boa nova. Para sair aqui dessas 4 paredes e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, igreja? O Senhor conta com você. O Senhor conta comigo nesta noite. E vamos fazer o ID do Senhor. Obreiros da casa do Senhor. Deus é justo. Ele não é injusto. Ele vê cada lágrima derramada nesta noite. Ele vê as orações que são feitas nesta igreja. Ele está com os olhos atentos a nós. Não pense que Ele esqueceu de você. Teve um momento da minha vida que eu pensei que Ele havia esquecido de mim. Mas Ele me honrou. E Ele me mostrou que em nenhum momento da nossa vida Ele nos esquece. E quando Ele se cala, é porque Ele está agindo. E é tão lindo o tempo do Senhor, igreja. É tão maravilhoso, é tão gratificante quando a gente entende isso e para de questionar. E olha somente para o Senhor. Tem diversidade? Tem. E muita. Esses dias eu enfrentei uma adversidade enorme. E eu coloquei o Senhor na frente. E falei: Jesus, Tu me deste este veículo e ele é bênção. E eu não vou deixar me abater. Eu fui fazer a transferência e tinha uma multa de R$3.000 no carro. E eu falei: Jesus, o que eu vou fazer agora? É um valor alto. E eu falei: olha, Senhor, este carro foi bênção na minha vida. E eu não vou deixar me abater. E profetizei, igreja, que a ex-dona ia pagar. E eu fui 2 dias na casa dela, batendo na porta, e essa mulher não estava. E eu profetizando: ela vai pagar, ela vai pagar. E meu esposo, Isabel, qualquer coisa a gente divide no cartão. Eu falei: não, nós não vamos dividir no cartão não, Juliana. Ela vai pagar. E profetizando, quando eu cheguei na porta dela,
Que eu falei assim para ela: esse carro tem uma multa. E ela falou: tem, você não sabia? Eu falei: não, seu esposo não me falou. Ela: eu vou pagar. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, ela colocou o dinheiro na minha conta, R$3.020. E a multa está paga. Porque nós temos que andar como cristão, regular. Se parar numa blitz, eu não posso passar vergonha, porque eu sou uma missionária da casa do Senhor. Eu pertenço à Assembleia de Deus Ebenezer e eu tenho que honrar, eu preciso honrar a Deus primeiramente e ao ministério que eu estou. Então, igreja, é uma reflexão, é uma palavra de ânimo nesta noite. Muito já foi dito aqui nesta noite sobre obreiros, sobre a gente perseverar. E eu digo, igreja, e repito: Deus, Ele é justiça. Ele vê o nosso esforço. Ele vê o teu esforço. Prossiga, continue, avante. Avante, igreja. É momento da gente pregar. É momento da gente testificar das boas novas que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes você fala assim: é um testemunho simples, Isabel, mas isso edifica uma pessoa. Isso edifica um vizinho, isso edifica alguém lá na escola, em um curso que você faz. E através disso, nós alcançamos vidas para o reino dos céus. Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém nessa noite? Aleluias. Já foi lido, mas eu vou repetir porque estava aqui no meu esboço, né? O Juliano leu lá em Mateus 20, capítulo 28, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a nossa missão aqui na terra é servir. Pergunte para Deus dentro da sua profissão. Como o pastor Roberto colocou, Paulo, ele era uma pessoa magistrada, cheia de conhecimento, mas ele usou o conhecimento a serviço do rei. Então use todos os seus dons, os seus talentos, o seu conhecimento a serviço do Senhor Jesus, que Ele fará grandes coisas na tua vida. Não se envergonhe do Evangelho. Sempre, sempre fale do amor de Jesus. Eu costumo dizer que eu não, assim, não é que eu não goste, mas eu prefiro que a pessoa reconheça que eu sou uma missionária do Senhor Jesus. Eu não chego e falo: eu sou uma missionária. Através da minha ação, através dos meus atos, através do meu comportamento, assim eu peço que as pessoas me reconheçam como uma serva do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, igreja, por onde eu passo, eu não preciso falar. As pessoas vêm e me falam: você é evangélica, Isabel. Tem uma pessoa que vai comigo todos os dias de manhã e ela me chama de irmã. Ela: vamos, irmã, vamos, irmãs. Em nenhum momento, igreja, eu falei: eu sou evangélica, eu sou missionária da casa do Senhor. Não, igreja. São os nossos atos, as nossas ações como obreiros da casa do Senhor que reflete lá fora, né? Não precisa da gente se preocupar com convites, não precisa da gente ficar se expondo. As pessoas, elas nos reconhecem e nos convidam a ministrar fora e nos convida a estar com elas em um almoço. É bom ser convidado, é bom ser visto, é bom ser reconhecido pelo seu testemunho, né? Não vamos nos exaltar, não vamos nos exaltar por causa de um título, né? Não vamos nunca, mas vamos sempre ser humildes. Vamos ser humildes, que o Senhor, Ele reconhece. O Senhor, igreja, Ele é simples. Eu olho a trajetória de Jesus e eu vejo a simplicidade de Jesus. Eu fico admirada com o nosso Senhor Jesus. Para mim, Ele é o melhor pedagogo que existe, né? Nós, como professora, eu sou professora, eu estudo muito sobre a pedagogia, alguns pedagogos, mas para mim o maior pedagogo é Jesus Cristo, porque Ele ensinou na simplicidade. Ele nos ensinava com exemplos vivos. Ele ensinava as pessoas com roda. Ele sentava perto das pessoas.
Ele se aproximava das pessoas. E é assim, igreja, que nós temos que ser, próximo um do outro. Nós temos que ter um coração solidário, estender as mãos, né? Minimizar as críticas. Nós, como obreiro, temos que acolher, temos que amar, assim como Jesus amou. Em nenhum momento ele rejeitou a ninguém. Ele falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Senhor. Ele é o maior exemplo que nós devemos seguir. Aqui na terra a gente pode sim ter pessoas que nos inspiram, ter pessoas que a gente acha legal, né, ali curtir uma mensagem na internet, mas nós não podemos se apegar. Nós temos que se apegar somente em Jesus Cristo. Ele sim é o nosso autor da nossa vida. Não se deixa abater, não se deixa abater por um ou por outro, porque o homem é falho. O homem é falho, mas Jesus Cristo não é. Coloque a sua confiança, obreiro, no Senhor Jesus. Coloque os seus projetos na mão do Senhor de 2020. Faça metas e chame Jesus para a sua meta. Coloque metas na tua vida, mas não esqueça de convidar Jesus Cristo para a tua vida. Amém, igreja? Ele é maravilhoso. E também em 1 Coríntios 15:58, ele diz assim: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nada é em vão que você faz ao Senhor. Nada é em vão. Pode ser servir uma água simples, não é em vão. Pode ficar ali na portaria, igreja, não é em vão. O Senhor, Ele não mede quem está na portaria e quem está sentado no altar. Ele não faz essa distinção. Ele só diz que o nosso trabalho, ele não é em vão. Olha que palavra maravilhosa. Então prossiga, obreiros da casa do Senhor. E mais uma vez eu digo, eu me incluo nessa, em prosseguir ao alvo que é Jesus. E eu tenho certeza, e a palavra do Senhor, ela testifica que o nosso trabalho não é em vão. Na hora certa, Ele abre portas. Na hora certa, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz, igreja, que o melhor da terra é nosso. Então nós temos que tomar posse e entender que na hora certa, Ele nos exalta naquilo que nós pedimos. Mas Ele conhece o nosso coração. E antes de Ele entregar o que o nosso coração pede, Ele nos prepara para que a gente não venha sair da presença dEle. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós somos totalmente, igreja, dependente deles. Entendam isso, que nós dependemos do Senhor Jesus. Quando nós entendemos isso, fica tudo mais tranquilo na nossa vida. Vem as diversidades, vem. O nosso barco, ele balança para um lado e para o outro, mas ele não naufraga. Porque Jesus Cristo, Ele é o comandante da nossa vida. Ele é que comanda o nosso ministério. Ele é que comanda a nossa família, a igreja. Ele é que comanda a nossa vida profissional. Tudo é dele, nada é nosso. Entregue totalmente os teus planos ao Senhor nesta noite. E faça, e marche, e olhe para o Senhor Jesus. Porque a Assembleia de Deus Ebenezer é um povo vitorioso. Eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de congregar nessa igreja. Eu louvo a Deus que nós criamos raízes nesta igreja. Tanto eu como a minha família. E todas as vezes que eu passo pelaquela porta, eu glorifico a Deus, igreja. Eu agradeço a Deus por uma igreja linda dessa. Eu agradeço a Deus por cada vida que está aqui. Eu falo, Jesus, muito obrigada. Porque em meio a algum país nessa hora não tem nenhuma igreja aberta, irmãos.
Tem cristãos nessa hora que não tem com quem cultuar o Senhor. Se encontram ali em cativeiro, se encontram ali sem poder glorificar. E hoje nós temos a liberdade de glorificar a Deus. Nós temos a liberdade de exaltar, de dar o nosso melhor ao Senhor. Então dê o seu melhor, independente de que for o culto, de qual departamento que for. Dê o seu melhor ao Senhor. Dê o seu melhor, porque a sua obra não é em vão. E Deus, Ele não é injusto. Ele é justo e Ele nos contempla nesta noite. Amém, igreja? Eu agradeço desde já. É rápida a palavra, é objetiva, mas vem da parte do Senhor Jesus nesta noite para nos animar, para nos sacudir e dizer que nós continuamos firmes na presença do Senhor. E dizer que nós testificamos de um Deus vivo, que Ele opera milagre, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Levante-se nesta noite, fique de pé nesta noite e vamos orar por esta palavra. Que Deus venha abençoar ainda mais e mais, porque nós já somos abençoados. E que o Senhor venha assim continuar a realizar as obras dele através das nossas vidas. Que Ele continue a nos direcionar nesta noite. Amém? Apresente o Senhor a tua vida nesta noite. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim conforme tu queres. Se disponha ao Senhor nesta noite através dessa oração. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Pai amado, diante da tua presença, eis minha vida, eis a tua igreja aí, Pai. Eis os obreiros da tua casa, Senhor. Deus, nos direciona nesta noite. Pai, nos dê estratégia, Pai. Senhor, nos dê visão da gente estar fazendo o melhor para Ti nesta noite, meu Pai. Senhor, nos desperta, meu Pai. Nos dê visões do céu, meu Deus, para que nós venhamos prosseguir para o alvo. Que através das nossas vidas, meu Pai, nós venhamos alcançar as vidas que precisam de Ti, meu Pai. Nos prepara, Senhor. Nos capacita nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço, meu Deus. E desde já agradeço. E as palmas louvam o nome do Senhor nesta noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade.